Olá, eu sou Rose Breire e hoje eu resolvi vir aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória de vida. Eu parei para observar as questões que hoje estão nos movimentando. Nós que já passamos dos 50, tivemos que traçar certos movimentos na nossa vida, discriminando crenças, revendo conceitos, passando por cima de situações as quais nós obtivemos como verdade durante muito tempo. E essas verdades, elas não são perenes, elas são transitórias. E acredito que com a maturidade que nós tivemos até agora, que nós aprendemos, nós percebemos este movimento de que as coisas mudaram. Nós passamos por muitas mudanças, mudanças de crenças, mudanças de conceitos e preconceitos, mudanças tecnológicas, e tivemos que ir nos adaptando a tudo isso. E essas mudanças, às vezes tão entranhadas na nossa alma, elas nos trazem uma certa dor. Mas isso nós vamos falando no decorrer da nossa conversa, porque eu hoje resolvi contar para vocês um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, o meu nome é Roseli Brering, nascida em Lages em 11/3/65. E a minha vida foi sempre de muitas batalhas, muitos avanços. Até os 7 anos, eu tinha uma família concreta, pai, mãe, irmãs. E aos 7 anos eu perdi meu pai, de forma precoce, de forma trágica. Mas isso ficou ali, no passado. Está resolvido. E a minha mãe, com 32 anos, criou 3 filhas. Do jeito que ela sabia, do jeito que ela podia. Ela fez o seu melhor, com certeza. E na medida que nós fomos crescendo, cada uma de nós foi seguindo o seu caminho e buscando também fazer o seu melhor. E graças a Deus e à dedicação dela, nós crescemos pessoas dignas, cada uma com sua profissão, cada uma com suas famílias, suas escolhas de vida. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos criando autonomia. E nesse criar autonomia, nós começamos a quebrar regras, romper parâmetros. E foi o que aconteceu comigo. Eu precisei romper parâmetros para me colocar no lugar que eu gostaria de estar, ou pelo menos que eu pensasse naquele momento que era o lugar que eu gostaria. E sendo assim, eu rompi padrões religiosos com a família, eu rompi crenças que me limitavam na questão de estudar, de buscar. Eu me casei depois de um tempo. Eu tenho 2 filhos, lindos, maravilhosos os meus filhos, pessoas muito especiais que Deus me presenteou ou me emprestou para que eu pudesse alinhá-los neste mundo, ampará-los neste tempo. Escolhi uma profissão que não foi muito uma escolha minha, mas por questões sociais, financeiras, era o que tinha para o momento. Eu sou pedagoga de formação, trabalhei muitos anos com a educação e fui fazendo neste tempo o meu melhor. Desde muito cedo eu descobri que as minhas questões religiosas não eram a que os meus antepassados haviam me repassado. Aquilo era pouco para mim. Então eu fiz uma opção
de mudar de religião. A que preço? Não é fácil. Há praticamente 40 anos atrás, uma adolescente, ou saindo da adolescência, fazer opção de mudança de religião, era um trabalho muito difícil. Mas sobrevivi a isso também. Me casei e fui seguindo a minha vida. Até o momento em que eu percebi que aquelas questões todas de trabalho e de profissão já não estavam me bastando e eu precisava mudar. No meio desse caminho, e eu não falei isso para vocês, eu descobri outra religião que eu não vou citar porque hoje eu vou colocar como um grande suporte que me fez crescer e entender o mundo com outros olhos. Mas já não faço mais parte disso também. E eu fui seguindo neste movimento. Descobri a apometria. Então, já tem aproximadamente 30 anos que eu trabalho com apometria. Eu fui passando tempo trabalhando com este movimento de apometria e, na sequência, eu fiz opção por abandonar a minha questão no magistério da educação e seguir no meu movimento de busca de crescimento espiritual, de crescimento mental e, por que não dizer, até mesmo moral. Porque quando você busca a sua melhora, você melhora em todos os sentidos. E é para isso que eu acredito que nós estejamos aqui. O céu é o que nós construímos aqui. Por isso precisamos dar e fazer o nosso melhor. E eu fui nesta busca em fazer o meu melhor. Falhei, claro que eu falhei. Sou humana, estou aqui em aprendizado. Mas, com o passar do tempo, eu fui descobrindo muitas coisas novas, muitos posicionamentos que me favoreciam em crescimento e fui aplicando na minha vida. Há alguns anos atrás, eu não estava feliz com a profissão que eu tinha, que depois de tudo isso eu tive uma escola de idiomas. E aquilo já não estava para mim. Já não me dizia mais, meus olhos já não brilhavam. E nos meus olhos não brilhar, eu comecei a adoecer. Eu, uma pessoa extremamente saudável, que sou, tive em 3 anos, 3 cirurgias. Por problemas pontuais. Nada grave. Mas que poderia ter se tornado se eu não tivesse parado para observar o que causou as questões de adoecimento. As doenças, elas são emocionais. E quando nós não estamos bem, quando nós não estamos felizes, a nossa alma grita e o nosso corpo adoece. E foi o que aconteceu comigo. E chegou um determinado momento que eu disse, deu, agora chega, 3 anos, 3 cirurgias, e para mim era um ciclo que ia se fechar. Eu não queria mais aquilo para mim. E eu não quero mais isso para mim. É um decreto, eu decretei. E eu posso, você também pode. Eu decretei que eu não queria e comecei a buscar alternativas profissionais que me deixassem feliz. E eu acabei neste meio caminho, e eu esqueci de contar, eu nasci em Lages, morei até os meus 40 anos em Lages, e depois eu fui morar em Chapecó. E nesse meio caminho eu acabei meio que abandonando a apometria, porque para onde eu fui eu não tinha aonde executar o meu trabalho.
E por isso eu fiquei com a escola, e por isso tudo foi se cercando de situações que não eram o que vibravam mais na minha alma. Então, nesse meio tempo, conheci pessoas, encontrei pessoas que vibravam no que eu queria e acabei, com o auxílio de uma amiga muito querida, colocando a minha vida num outro padrão. E eu fui fazer um curso de hipnose e regressão. Esse foi o primeiro passo depois da apometria. Depois disso, eu fiz um curso de constelação sistêmica. Eu trabalho com os bonecos na água. Se alguém já viu, sabe como é que isso funciona. É fascinante. E eu vim neste meio, trabalhando, buscando e me colocando neste mercado de trabalho. A vida me levou para muitos lugares. Eu deixei de lado a escola e a escola continua viva, mas não mais no meu comando. E eu segui buscando o meu novo caminho. E nesse novo caminho, a vida me levou para Brasília, me levou para Sorocaba, me levou para Curitiba, me trouxe a Florianópolis, me levou o retorno a Lages. E eu fui atendendo pessoas, conhecendo gente e vibrando numa energia muito positiva. E trazendo para mim cada vez mais experiências, cada vez mais movimentos positivos e a certeza de que realmente era isso que eu gostaria de fazer. E aí, quando tudo estava em alta, no meu ponto de vista, a pandemia não foi negativa, não foi um castigo. Ela foi um movimento que nos fez olhar para dentro, que nos fez olhar para a nossa casa, para o nosso interior. E para muitas pessoas, obrigou-as a tomar decisões. Então, aproveitei este movimento para também olhar para mim, para também mudar algumas coisas, para colocar um freio nessa vida frenética que eu vinha trazendo, que eu vinha seguindo, porque eu viajava 40, 50 dias e voltava para casa uma semana. E a pandemia me fez parar e reavaliar tudo isso. Foi maravilhoso o que eu passei, a experiência que eu tive. E não disse a vocês que eu fiz essa mudança depois dos 50. Eu me joguei, eu confiei. E não me arrependo em nenhuma vírgula do que eu fiz. Talvez tivesse feito algumas coisas diferentes, mas é mínimo, é insignificante o que eu teria feito diferente. Depois disso, eu mudei para Sorocaba, fiquei 1 ano em Sorocaba, fazendo alguns movimentos. Na sequência, eu precisei retornar a Lages, porque a minha mãe adoeceu e ficamos juntas, tivemos o privilégio de ficar juntas nos últimos meses da sua vida. Conversamos muito a respeito de muitas coisas, por isso eu digo, foi um privilégio. Fizemos ajustes que não tínhamos, que precisávamos ter feito lá atrás, mas conseguimos fazer neste final. E até há 1 ano atrás, onde ela partiu, e eu vivi meu luto por alguns meses. Hoje eu vou dizer que estou totalmente curada do luto da perda da minha mãe? Não. Mas estou tranquila, com a consciência tranquila, com a alma leve, porque eu sei que o que eu podia ter feito eu fiz. E que ela partiu coberta de amor, coberta de carinho. Que ela mesma, nas palavras dela, me disse:
ou nos disse: eu nunca imaginei ter tanto carinho. E isso nos tranquiliza, alma tranquila. Depois disso, resolvi fazer algumas alterações na minha vida, mudei algumas formas e esqueci de contar para vocês que há uns 5 anos atrás eu me divorciei, porque a nossa relação não era mais um casamento. A nossa relação era um movimento de amizade, muito carinho, muito respeito, mas não trazia mais o aconchego de um casal. Então decidimos fazer o divórcio. E hoje somos amigos, convivemos. Eu estou hoje em São José, aqui em Santa Catarina, e o pai dos meus filhos está em Chapecó com eles. Deixei meus filhos. Fui criticada e condenada por isso? Fui. Os olhos das pessoas condenam as mães que abandonam os filhos. Eu não abandonei os meus filhos. Eu apenas deixei-os de uma forma segura e tranquila para que eles seguissem a vida deles. E é isso que precisamos fazer com os filhos. Mas isso é um assunto para um outro momento. E a minha vida veio seguindo, e hoje eu estou aqui e conheci pessoas aqui também que me fizeram pensar diferente, pessoas com projetos de vida, e nos reunimos para executar estes projetos. Então, a partir de agora, eu vou falar com você a respeito dos projetos de vida que nós estamos formulando, dos projetos de vida que nós queremos repassar com a minha experiência de depois dos 50 e todo o movimento que nós vamos fazer de agora em diante. A partir de agora, eu vou explanar um pouco sobre isso. Nós nos reunimos, eu e 2 amigas, para montar um projeto que vem de encontro às necessidades de cada uma das pessoas que estão chegando aos 50 ou que já passaram dele. Porque é um momento onde nós buscamos um amparo. Depois que passamos dos 50, em muitas situações passamos a ser invisíveis. Em muitas situações nós descobrimos que não nos encaixamos mais. Pela agilidade, pela idade, pelas conversas que nós temos. Já não nos enquadramos em nenhum lugar. E acabamos por ficar à parte. E esse à parte traz solidão. Então, o que você vai encontrar neste projeto? Conexão 50+. Guarda esse nome. São encontros de pessoas que trazem esta angústia, que trazem essa dor, que trazem esse desconforto de não estar mais ou de não pertencer mais a este lugar. Você vai encontrar questões de saúde, questões nas atividades físicas. Você vai poder usufruir de conteúdos saudáveis para sua cura emocional, conteúdos onde você vai poder aprender a desenvolver habilidades ou descobrir as suas habilidades. E nós vamos conversar muito a respeito de todas as dores, de toda essa angústia que nós guardamos aqui dentro e que não temos com quem compartilhar. Nós vamos buscar estes movimentos de cura, estas libertações, estas descobertas, mas nós vamos fazer isso juntos, porque eu também quero os homens conosco, porque os homens e as mulheres, eles têm as mesmas dores. Eu não quero excluir ninguém. Então, se você sente que você precisa buscar este movimento de libertação, de descoberta, venha se encontrar conosco. Eu tenho certeza
que nós vamos juntos construir uma história magnífica. Eu tenho muito para compartilhar com vocês do meu conhecimento e eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender com você. Aguarde que nós vamos alinhar essa questão e nos próximos dias vocês ouvirão a respeito. Novidades vêm por aí. Então eu deixo vocês com um grande abraço, com muito carinho, com muito amor e com um olhar muito especial, dizendo a você: eu sei da sua dor, eu sei que não é uma situação fácil, eu sei que as decisões que precisam ser tomadas precisam de muita energia. E para que essas decisões aconteçam, para que esses movimentos aconteçam, você precisa estar em equilíbrio. E eu posso ajudar você, eu tenho certeza. Me dá sua mão, eu tenho certeza que juntos nós vamos muito mais longe. Grande beijo para você, fiquem bem, com a graça de Deus e até um outro momento. Até mais!